Olá pessoal, vamos começar aí uma aula bem rápida sobre ângulos notáveis, tá? E o uso da trigonometria com esses ângulos notáveis, ou seja, a gente vai trabalhar aí seno, cosseno e tangente de alguns ângulos muito conhecidos e muito utilizados, beleza? Aqui eu tenho a tabelinha com os principais ângulos que são utilizados aí em um triângulo, tá? No geral aí, esse zero ele praticamente não aparece no triângulo e nem o de 90 graus muitas vezes não é usado, porque na verdade o ângulo de 90 graus ele determina o ângulo reto lá entre os catetos e a gente quase não usa ele como nas relações trigonométricas. Geralmente usa os outros dois ângulos, né? Os ângulos agudos, beleza? Mas eu vou colocar eles aqui também para vocês terem uma ideia. Futuramente vocês vão precisar desse seno, cosseno e tangente desses dois ângulos também, do de 0 e de 90 graus, beleza? Aqui vocês podem ver que segue uma certa lógica esses ângulos, tá, gente? Isso aqui é basicamente decorado, tá? O seno de 0, 30, 45, 60 e 90 graus é sempre esses valores, eles não mudam. Claro que algumas vezes a gente usa valores aproximados para eles, tá? Que a raiz quadrada de 2 não é exata. Então, quando eu aproximo um valor para a raiz quadrada de 2, eu vou ter uma medida aproximada aqui do seno de 45 ou do cosseno de 45, tá? Então, vamos lá. A ideia que eu dou para vocês decorarem esses ângulos aqui é sempre fazer isso, ó, tabelinha. Seno, cosseno e tangente, tá? E aí aqui eu coloquei o 0 e 90 graus, mas no geral você pode colocar só do 30, 45 e 60. Mas vamos trabalhar com esses 5 ângulos aqui, 0, 30, 45, 60 e 90 graus, tá? E aí você começa a preencher a tabelinha dessa forma, ó. 0, 1, 2, 3, 4, tá? Preenche assim, 0, 1, 2, 3 e 4. Tudo sobre 2. 2, 2, 2, 2, 2, tá? E tira a raiz quadrada do numerador. Todos os numeradores com raiz quadrada. Basicamente é isso, tá? Você pega 0, 1, 2, 3 e 4, tudo sobre 2 e tira a raiz quadrada dos numeradores. Aí o que acontece? Raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2 é 2. Então, a raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2 é 0. Então, tá aqui, tá? Raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2 é 1 sobre 2. Tá aí. Raiz quadrada de 2 não tem exata, então deixa dentro da raiz, tá? Dividido por 2, raiz de 2 sobre 2. Aqui é a raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 também não é exata. Raiz de 4 é 2, então nesse caso aqui ficaria 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1, então 1, tá? Então a dica que eu dou é essa, preencha o seno dessa maneira, 0, 1, 2, 3, 4, tá? Coloca a raiz em todo mundo, tudo sobre 2. Então, todos eles sobre 2, certo? E aí agora você vai resolvendo, raiz de 0 sobre 2, raiz de 0 é 0, sobre 2 é 0, tá aqui. Raiz de 1 é 1, 1 sobre 2, 1 sobre 2, tá lá. Raiz de 2 não tem a raiz quadrada exata, então deixa dentro da raiz sobre 2, tá aqui. Tá? Raiz de 3 sobre 2 também não é exata, deixa dentro da raiz de 3 sobre 2, beleza? E a raiz de 4 é 2, dividido por 2 é 1, então 1, tá? Então, dessa forma vocês conseguem aí colocar todas as medidas exatas do seno desses principais ângulos que a gente vai estar usando. Aí você fala, mas e o cosseno? Observe que o cosseno é o contrário. O que você fez aqui na primeira linha, você faz na segunda linha, só que de trás para frente. Ó, o último não era 1, aqui o primeiro é 1. 1, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio, 0. Então aqui, esse último passou lá para o primeiro, esse segundo passou aqui para o... Esse penúltimo passou para o segundo, o terceiro continuou no terceiro e assim por diante. Ó, eles foram trocados de ordem, tá? O primeiro foi o último, o segundo o penúltimo e assim por diante, mas são os mesmos valores. Isso porque os ângulos, esses ângulos aqui, eles são complementares, ó, 30 e 60 dá 90, 45 e 45 dá 90, 0 e 90 dá 90. Então, o seno de 90 é o mesmo que o cosseno de 0. O seno de 90 é o mesmo que o cosseno de 0. Tá?
é um ao contrário do outro, beleza? Então assim, o que vocês precisam realmente decorar aqui é essa primeira linha. Se vocês construírem essa primeira linha aqui com os ângulos notáveis, a segunda linha é só pegar a ordem inversa, tá? A tangente é diferente, tá, gente? A tangente realmente não tem uma lógica a ser seguida não, tá? A tangente geralmente é feita dessa maneira aqui, ó. 0, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. E o 90 não existe. Isso aqui vocês vão ver mais lá no segundo ano, quando vocês forem estudar trigonometria no círculo, vocês vão ver o porquê que a tangente de 90 não existe, tá? Ela não existe, beleza? Mas tangente de 0 é 0, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3, tá? Beleza? Aí vocês tentam decorar pelo menos essa parte aqui, tá? Observa que é uma ordem crescente, ó. 0, raiz de 3 sobre 3, que dá 0, alguma coisa, tá? 1, raiz de 3, que é 1, alguma coisa, beleza? É uma ordem crescente, tudo usando raiz de 3 sobre 3, ou o 1 e o 0, tá? É decorar, gente, não tem muita coisa a se fazer em relação a isso não, tá? Mas são os principais ângulos que a gente usa, então é bom saber eles, porque em muitos problemas, como esse exemplo aqui, ó, eles não vão trazer medidas para esses ângulos, seno, cosseno e tangente. Observe o triângulo e veja como podemos calcular o valor de x, tá? Então vamos calcular o valor de x, ó. Tem um ângulo de 60 graus, é um triângulo retângulo, então eu tenho aqui cateto oposto ao ângulo, cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa, tá? E aí você decide o que você quer usar. Tá? Observe que o cateto oposto é um valor numérico, então o ideal é usar o cateto oposto. Aonde é que você vai usar ele? Tá? Pode usar ele com o cateto adjacente ou com a hipotenusa, você que decide. Eu vou usar ele com a hipotenusa, vou usar o seno de 60 graus, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Lembra que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o seno de 60? Lembra lá da tabelinha? Raiz de 3 sobre 2, que é igual, cateto oposto, 5, hipotenusa, 2x. Multiplicando isso cruzado, você tem 2 raiz de 3x, multiplicando aqui, e multiplicando aqui você tem 10. Então, x é igual a 10 dividido por 2 raiz de 3. Simplifica por 2 e por 2, que aí vai dar 5 sobre raiz de 3. E aí você racionaliza, né? Então 5 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ser 5 raiz de 3 sobre 3, tá? 5 raiz de 3 sobre 3. Essa é a medida do x, tá bom? Ah, mas e se eu não quisesse usar o seno, poderia usar outra coisa? Poderia. Você poderia usar o cateto oposto e o cateto adjacente. E aí a gente teria a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente, tá? Então a tangente de 60 graus também chega nesse mesmo resultado. E observa que não foi dado valor nenhum de seno, cosseno ou tangente de 60 graus. Mas por hipótese, ele tem essa noção de que você conhece o seno e cosseno e tangente desse ângulo de 60 graus, por isso que ele não deu valor. Tá? Então, é muito importante que vocês tentem lembrar ou memorizem de alguma maneira aquelas medidas lá do seno, cosseno e tangente daqueles ângulos notáveis. Tá? Um outro exemplo aqui, a gente vai preencher essa tabelinha com valores aproximados. Lembra que a tabelinha é essa, ó, 0, 1, 2, 3, 4, raiz em todo mundo, coloca raiz em todos, tudo sobre 2, certo? Essa é a ideia. E aí, raiz de 0 é 0, sobre 2 é 0. Então, isso aqui você pode substituir por 0. Tá? Vamos que raiz de 1 é 1, sobre 2 é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 não dá exato. Então, deixa assim. Raiz de 3 também não é exato, não tem o que fazer. Raiz de 4 é 2. Então, aqui vai ficar 2 sobre 2, que é 1. Beleza? O cosseno é o contrário. 1 raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio e 0. Só pegar o contrário.
tá? E a tangente é diferente, né? 0, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, não existe. E não existe, beleza? Aí ele pediu para usar esses valores aproximados, 1,41 para a raiz de 2 e 1,73 para a raiz de 3. Então aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 vai ficar 1,41 sobre 2, que dá 0,75, tá? Então aqui, ó, 0,75, tá? 1 sobre 2, 1 dividido por 2 é 0,5. Raiz de 3 ele pediu para usar como 1,73, então 1,73 dividido por 2, 1,73 dividido por 2 vai dar 0,80, 0,80, deixa eu ver aqui, 0,85, 0, deixa eu dividir aqui na calculadora, porque esse valor aí é muito quebrado. Então vamos lá. 1,73 dividido por 2. 0,865. 0,865. E 1, tá? Aqui, ó, esses valores aqui, você sabe que é o oposto, né? É o inverso, é a ordem inversa. Então, 0,865, 0,75, 0,5. Beleza? Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Raiz de 3 sobre 3, então você usa aqui 1,73 sobre 3. 1,73 dividido por 3 é igual a 0,57, aproximadamente 0,57. 1 raiz de 3 é 1,73 e pronto. Tá? Isso aqui são valores aproximados, gente. Não é muito comum a gente usar esses valores aproximados. Como eu disse para vocês, no geral a gente usa aqueles outros valores, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 2, que lá são valores exatos. Isso aqui são valores apenas aproximados. Tá? Então, na hora que for montar essa tabelinha, esqueça esses valores aproximados. Usem os valores que a gente tem que, pelo menos, ter noção aí, tá? Que são os valores através das raízes, tá? Coloca 0, 1, 2, 3, 4, raiz em todo mundo, tudo sobre 2, e aí efetue as operações, tá? A partir do momento que você for efetuando, raiz de 0 sobre 2 vai dar 0, raiz de 1 sobre 2 é 1 sobre 2, e assim por diante, você vai tendo os resultados, beleza? Outro exemplo aí, para a gente terminar, de um ponto O, né, a 20 metros do prédio, alguém avista esse prédio sobre um ângulo de 60 graus. Aí pergunta, qual é a altura desse prédio? Tá? Qual é a altura desse prédio? Bem, vamos lá, né? Qual é a altura? Vou chamar de x, não sei quanto é. Então eu tenho aqui o ângulo de 60 graus, o x é o cateto oposto e o 20 é o cateto adjacente. Isso aqui é a hipotenusa, certo? Então vamos lá, tem que usar cateto oposto e cateto adjacente. Quem que usa cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Tangente 60, tem que lembrar lá da tabelinha. Tangente 60, raiz de 3. Isso vai ser igual a x sobre 20. Então, multiplicando isso cruzado, x é igual a 20 raiz de 3. Tá? Metros. Como eu disse, esse é o valor exato. Se eu quisesse uma aproximação, bastava substituir esse raiz de 3 por 1,73, como a gente tinha feito ali na tabelinha anterior. E aí você teria x igual a 20 vezes 1,73, vai dar 34,6. 34,6 metros. Lembrando que isso aqui é um valor aproximado. O valor exato é esse, tá? 20 raiz de 3 é exato. 34,6 é um valor aproximado, tá bom? Então, assim, não é uma coisa muito complexa. Você tem que ter em mente sempre esses valores aqui, ó. Seno, cosseno e tangente de alguns ângulos notáveis. 30, 45 e 60 graus, tá bom? Acho que tem mais esse exemplo aqui, só para a gente terminar bem rapidinho então, ó.
Se eu tenho um ângulo de 30 graus aqui, ele quer saber qual é a altura dessa torre, tá? Claro que aqui está sendo segurada a 1,70 de altura, né? Tem aqui 1,70 de altura, beleza? Então a gente vai descobrir o x e depois somar com esse 1,70. Então eu tenho aqui o cateto adjacente, tenho aqui o cateto oposto e aqui a hipotenusa, certo? Então, qual que é a relação que eu vou usar? Vou usar o cateto adjacente, que é um número, e o cateto oposto que eu quero descobrir. Então, tangente de 30 graus é igual a x sobre 100. Tá? Que é, fazer aqui passo a passo para não ter problema de identificar aí depois para vocês. Cateto oposto sobre cateto adjacente, tá bom? Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 100. E aí, multiplicando cruzado, você tem aí 3x igual a 100 raiz de 3. X é igual a 100 raiz de 3 sobre 3. Essa é a altura da torre, tá? A altura total. Se eu quiser a medida aproximada, né, basta substituir esse raiz de 3 por 1,73. E aí você vai ter a altura aproximada. 173 dividido por 3, que dá um total de 57,6 metros. Isso é aproximado. Isso é exato, tá? Então, vocês podem usar medidas exatas ou aproximadas. No geral, eu uso as exatas, porque exatas você não corre o risco de ter um erro, embora pequeno, mas ter esse erro, tá ok? Espero que tenham compreendido aí, gente. Qualquer coisa, dá uma estudada no livro de vocês. Todo esse conteúdo está aí presente no livro do 9º ano e do 3º ano também, tá, gente? Tentem dar uma olhadinha aí. Pesquisem na internet também sobre o assunto e dá uma assistida em vários vídeos aí que vocês vão ver que não é um conteúdo muito complexo, ok?